Olá, muito bom dia para você. Está começando agora o Aldeia News. Você se acha uma pessoa corajosa? Encararia ficar pendurado num prédio a mais de 350 metros de altura? Parece loucura, né? Mas essa é uma das aventuras radicais que turistas podem fazer em Toronto, no Canadá. E olha, as curiosidades dessa cidade não param por aí, viu? A cidade de Toronto, no Canadá, vista de outro ângulo. A meus pés. A mais de 300 metros de altura. Antes dessa aventura incrível, eu descubro que Toronto também é uma cidade cheia de atrativos, embaixo da terra. As cidades do Canadá são extremamente frias. No inverno, sair ao ar livre é um sofrimento. Então, o que foi feito para que as pessoas continuassem tendo uma vida normal, sem se preocupar com nevascas, foi construir cidades subterrâneas, embaixo da própria cidade. À primeira vista, parece uma estação de metrô como outra qualquer. Mas basta descer uma escada rolante que eu chego na maior cidade subterrânea do mundo, com mais de 30 quilômetros de extensão. Aqui tem de tudo: banco, restaurante, lavanderia, supermercados, todo tipo de lojas, galeria, cinema, academia de ginástica e o que mais você precisar para fazer uma cidade funcionar. A cidade subterrânea chama The Path, ou caminho em inglês. O The Path conecta as linhas de trens e metrô com prédios comerciais. Durante o inverno, o morador de Toronto não precisa, em momento algum, sair ao ar livre se não quiser. Uma realidade que começou a ser construída no ano de 1900. E cresceu demais. Hoje, são 1.200 restaurantes e lojas de serviços diversos. O Path conecta ainda 75 edifícios, 6 estações de metrô, 9 hotéis e além da própria prefeitura e os principais pontos turísticos da cidade. Cara, isso aqui é impressionante, já tô perdido aqui. Olha isso. É muito corredor para andar. Isso aqui é um verdadeiro labirinto. Se você não tem um mapa na mão, o que eu não tenho, facilmente você pode se perder. E o que está acontecendo comigo agora? Eu tenho agora que chegar na Casa Loma, que a estação mais próxima de lá é a Dundas. E é para lá que nós vamos agora. Toronto é a maior cidade do Canadá, com uma população de mais de 3 milhões de pessoas. Chego agora a um dos principais pontos turísticos da cidade, um castelo de estilo neogótico, que é palco de eventos e casamentos e até cenário de filme. Essa é provavelmente a casa mais famosa de Toronto, a Casa Loma. Mas a maioria das pessoas conhece essa casa como Instituto Xavier para alunos superdotados, do X-Men. Physics. A maioria das cenas internas da mansão Xavier, do filme X-Men, foram filmadas dentro da Casa Loma. Essa é a maior sala aqui dedicada ao X-Men, porque eles usaram a casa por muito tempo e quase a casa toda. Muitas outras produções de Hollywood também usaram a mansão canadense como cenário. O Van Diesel, tem o Jack Chan, o Mike Tyson gravou um comercial aqui, Chicago, que espetáculo. Uma construção concluída em 1914
desenhada por um rico empresário canadense chamado Harry Pellet. O palácio é enorme, de área construída 17 mil metros quadrados. A casa tem 98 quartos, os jardins ocupam 5 acres. Ela, quando foi inaugurada, era a maior casa da América do Norte. Dá para acreditar? Ninguém vive na Casa Loma. Hoje, ela é um museu, recebe exposições e eventos especiais. Olha esses lustres de prata com cristais. Espetacular. 10 mil livros. E hoje não tem nada, porque eles alugam para eventos, né? Não tem nenhum móvel aqui. Mas imagine como é que era a decoração naquele tempo. Onde vocês estão vendo aqui, esse jardim dos dois lados, tinha orquídeas e crisântemos. Ele adorava. Ele tinha um sistema de calefação, como é muito frio aqui, só para dar vida para essas orquídeas, deixá-las lindas e maravilhosas o ano todo. Harry Pellet foi o pioneiro da energia elétrica. Sua empresa de energia levou luz para vários cantos da cidade, graças a uma ideia inovadora: gerar eletricidade a partir da força das águas das cataratas do Niágara. Isso foi um verdadeiro marco histórico que aconteceu por volta de 1905. A mansão tem tapete de pele animal no quarto e um banheiro bem luxuoso para a época. E aqui ele construiu um chuveiro ultramoderno com força, que sai água de todos os canos. Olha a quantidade de torneira. O mármore todo importado da Itália. Esse mármore hoje em dia é praticamente impossível de achar. E no fim de um dos corredores, um boneco de cera do empresário, em tamanho real. É impressionante o realismo do queixo, da boca, do bigode, da expressão. Só falta ele me dar um abraço. Aqui eu saio correndo até São Paulo. Para fechar essa viagem, vou subir na mais alta construção da cidade. Uma aventura que exige coragem e muito pique. A maior torre de Toronto chega a 553 metros de altura. Subo até o andar que fica a 356 metros do chão. Ali acontece um desafio daqueles: ficar pendurado lá em cima. Maluquice que eu resolvi encarar. Tô ficando velho para isso, mas as emoções eu vou passar todas para vocês. E vale muito, porque a vista em si é um espetáculo. Vambora. Chegou a hora. E a guia vai na frente, toda animada, toda corajosa. Sou chamado, junto com os outros visitantes, me seguro na corda com tudo. Em alguns passos, chego à borda da torre. A guia convida a gente a ficar bem na pontinha. Parece fácil, né? E acredite, não é. Agora, a mesma coisa, mas de costas. A altura equivale a um prédio de 100 andares. E está no livro dos recordes como a passeata externa em alturas mais alta do mundo. Tá aí uma experiência que não vou esquecer tão cedo. Até porque dá um medo danado. As imagens de uma fuga em Santa Catarina, mas calma que a gente está falando de um verdadeiro show de fofura.
18 cães da raça Lulu da Pomerânia aproveitaram o portão aberto para escapar. E é claro que essa cena viralizou pelo Brasil. Portão aberto e deu ruim, viu? Fuga em massa. E não é que os meliantes ficaram famosos. Essa cena rodou a internet nessa semana e arrancou o riso de todo mundo, apesar do desespero do tutor. 18 Lulus da Pomerânia perceberam que o portão estava aberto. E aí, já viu, né? Debandada geral. Minha filha teve que sair, ela com a minha esposa, e acabou que ela não fez o travamento correto do portão. Portão destravado em conjunto com uma simples rajadinha de vento e pronto. Um belo convite para desbravarem o mundo. Assim que viu os pets correndo para a rua, Renan foi como um raio atrás dos meliantes, das lindezas em fuga. Minha sensação na hora foi de nervosismo, porque eu não sabia nem por onde começar. Me ajudou que a rua estava pouco movimentada e não tinha ninguém às vezes a pessoa vai querer ajudar, acaba gritando e acaba espantando ainda mais eles. O que ajudou para eles não ir muito longe é o fato da rua ser sem saída e também de estar sempre alguém em casa acompanhando eles, né? Depois do susto, com os bebês de 4 patas em segurança, Renan enviou as imagens das câmeras de segurança para a esposa. Eu acabei achando a cena engraçada, compartilhei com alguns amigos e familiares e depois eu resolvi compartilhar com os nossos seguidores das redes sociais, sem pretensão nenhuma de que pudesse viralizar ou que iria tomar a proporção que tomou. Bom, gente, essa é a Chloe, de apenas 2 aninhos de vida, mas a história dessa raça aqui, Spitz alemão, a história vem de antes do descobrimento do Brasil lá na Pomerânia, que pertencia à Alemanha e depois passou a ser da Polônia. E começou a ganhar ainda mais projeção com a Rainha Vitória, rainha da Inglaterra, que em 1888 teve acesso a essa raça e resolveu criá-la. E levou para Londres essas crianças aqui que eram maiores, viu? A história dos Lulus anões é bem mais recente. O anão, ele veio de uma mutação genética que foi trazendo, foi diminuindo a raça até chegar no tamanho que é o anãozinho. Mas assim, será que a gente ri ou a gente chora quando vê uma situação daquela, o portão se abrindo e 18 cachorros em debandada? Por que será que isso acontece, hein? É comportamento? Vamos descobrir isso com alguém que entende do assunto. Quando ele vai para a rua é quando ele vai ter prazer, ele vai caminhar, vai gastar energia. Então há essa expectativa de abertura do portão para o cachorro ir para a rua. Né? Então, quando ele se depara com uma situação dessa, é uma oportunidade dele ir para a rua e todo mundo sai correndo atrás. Eles acabam agindo no instinto de matilha, e sai um e todo mundo vai atrás, enxergando pela oportunidade de passeio, de brincadeira, né? De correr. Isso é natural de qualquer raça, não é específico da Spitz, por exemplo? Não, qualquer raça. Todos eles são assim, eles são animais de grupo, né? Então eles formariam matilhas, então eles se formam muito bem dessa forma. Bruno é criador de Lulus da Pomerânia há 6 anos. Ele é um apaixonado pela raça. Acho que realmente foi um encontro aí de amor mesmo. Já fui criador de outras raças, mas me identifiquei, né? Gostei muito do temperamento. Acho que é um cãozinho aí que é diferenciado, né? Ele tem 6 Lulus que são criados na casa dele como pets. Olha que belezinha, gente. Olha isso aqui. Quanto pesa uma dessa aqui? 2 quilos. Pra mim pesa até menos, parece, viu? Tem até que ter um cuidado para poder segurar. Olha que belezinha. E nesse cuidado todo que tem que ter, às vezes é uma bobeadinha, né? Você tem... Seu portão é todo fechado, tudo, né? Para não... Geralmente eu deixo eles ali na frente do portão de casa, mas eu tenho um espaço no fundo também de casa e ficam dentro de casa também, né? O ideal é trabalhar de forma preventiva, onde você instala vários portões de contenção até ele ter acesso à rua. Onde você, para abrir um, o outro tem que estar fechado, né? Para você ter esse cuidado, porque os cachorros são muito rápidos e eles aproveitam essa oportunidade. Gislane e Renan criam Lulus da Pomerânia desde 2019. São apaixonados pela raça. Eles são donos do canil de onde os cãezinhos escaparam.
Hoje, são 25 Lulus entre mamães, papais e filhotes. A nossa rotina aqui ela é bem intensa. Iniciamos cedo aqui porque eles precisam de atenção 24 horas, né? Então tem sempre alguém à disposição deles, né? Tanto para fazer o manejo de troca de ambiente, de alimentação, de carinho, de manutenção de pelagem. Então esses cuidados são diários e constantes, assim. Só param a hora que eles estão dormindo. Desde que o vídeo viralizou, o casal tem recebido críticas por serem criadores de cachorros de raça. Mas eles garantem que os filhotes são vendidos exclusivamente para serem pets e não reprodutores. Nossa criação ela é humanizada porque a gente dá todo o suporte que os cães precisam, né? Tanto de carinho, amor, afeto, espaço para brincar. Funciona de forma responsável pelo fato de a gente levar em consideração, primeiramente, o bem-estar animal. E somos responsáveis também por onde vai parar esses filhotes nascidos aqui conosco. A gente faz todo o acompanhamento e a gente é responsável por essas vidas que são colocadas no mundo, né? O casal de Santa Catarina agora sorri aliviado. Não é fofo isso? Cláudia Raia é uma das grandes atrizes brasileiras que marcaram época na televisão. Num bate-papo exclusivo, ela relembrou tudo do início da carreira, dos planos para o futuro e relembrou também algumas passagens que poucas vezes vieram a público. Não podia ter um lugar melhor do que um teatro para encontrar a minha entrevistada. Afinal, o palco é um universo que ela domina como poucos. Uma mulher de presença marcante e de múltiplos talentos. Afinal, Cláudia Raia é atriz, bailarina, cantora e até produtora dos próprios espetáculos. Que delícia que é falar com você. Eu falei, gente, com a Cláudia não vai ter falta de assunto. É verdade, aqui é muita fofoca, gente. Olha, a gente nunca trabalhou juntas, hein? Nunca trabalhamos juntas. É, não tivemos o prazer, mas nos corredores, amor. Cláudia relembra comigo o início da carreira. Você, com 13 anos, ganhou uma bolsa de estudos e foi morar em Nova York como bailarina, que a Cláudia é um talento. Bom, minha mãe tinha uma academia de dança em Campinas, chamava Academia de Artes Odete Mota Raia, e eu nasci no meio da dança. E era isso que eu queria fazer, eu queria ser a melhor bailarina do mundo, ó. Coisa simples, basiquinha. E aí eu ganhei essa bolsa de estudos do American Ballet Theatre e eu enlouqueci a minha mãe. Eu disse, eu preciso ir. Ela falou, você tem 13 anos, como é que você vai morar sozinha em Nova York? Isso é uma maluquice. Eu disse, mas eu vou. Se você não me deixar ir, eu vou fugir. E eu vou. Cláudia foi e enfrentou a cidade e os perigos. E como foi viver lá sozinha, se dedicando à dança? Uma loucura, tantas coisas que eu passei ali. Uma selvageria absurda. Estou falando de 1979, eu estava morando no Harlem, na casa de um mestre que eu tinha. Essa mesma pessoa tentou abusar de mim, me estuprar, eu tive que sair correndo da casa dele. Você ainda com 13 anos? Com 13 anos. Não tinha onde morar. Quando eu fui salva por uma professora de dança que eu tinha tido aqui em São Paulo, que estava passando pela rua no momento que eu estava com a mala na mão, aos prantos. E essa pessoa me acolheu, a Lígia, eu acabei morando com ela. Você era uma criança lidando de uma maneira aberta num universo de adultos, e o universo da dança é um universo extremamente competitivo. Muito. Então, te preparou de que maneira? Te tirou ilusão de uma série de coisas? O que aconteceu com a Cláudia? Eu acho que me tirou a inocência, eu dei um salto e virei mulher, precisei virar mulher, precisei tomar conta de mim. Eu tinha $6 por dia para comer e eu trabalhava de garçonete, eu fazia aulas de dança e aula de padedê, aula de tudo, 8 horas por dia, e nos finais de semana dançava samba. Cláudia morou e trabalhou também em Buenos Aires, na Argentina. Primeira bailarina do Teatro Colón, de Buenos Aires. Eu era muito jovem, 15 anos, então eu era a bailarina mais jovem das primeiras bailarinas. E também começou a minha carreira de teatro de revista.
de volta ao Brasil, ganhou o papel principal no musical Chorus Line. Você fez com maestria, com toda a carga dramática daquela mulher aos 16, 17 anos. Se você me perguntar como, eu não sei, Carol. Eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Eu acho que eu já era atriz e não sabia e não tinha estudado para isso. Eles não podem fazer ele na mão de boba! Cláudia sempre foi apaixonada por musicais. Eu produzo desde os meus 19 anos, eu tenho muito orgulho desse pedaço da minha vida, sabe? Porque eu lembro, Carol, que quando eu resolvi produzir, eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, bom, ninguém vai produzir musical. Eu vou ter que eu produzir, porque eu não sei produzir, mas eu vou aprender, né? E vou tocar isso aqui. Foram muitos sucessos que ajudaram a popularizar os musicais aqui no país. Não existia essa concepção do ator que se preparava tanto fisicamente para dançar, quanto, né, com a voz para cantar e interpretar. Sim. Você foi precursora. Fui. Você é tanto excelente no drama, quanto excelente na comédia. Como é que é como atriz? Você tem alguma preferência? Ou você gosta justamente de fazer tudo? Eu gosto de fazer tudo. Mas óbvio que a minha veia maior, principal, é a comédia. Eu molhei o vestido inteiro de suor. Dá trabalho ser tão cheia de energia como você demonstra ser todo o tempo? Então, na verdade, eu aprendi a equalizar essa energia. Ela era muito desmedida, sabe? Ela era maior do que eu. E fui percebendo isso. Na verdade, casar com o Jarbas foi uma coisa muito interessante, porque ele foi apontando para mim aonde eu desperdiçava essa alegria, essa energia, e não mudando o meu jeito de ser. Jarbas Homem de Melo e Cláudia Raia estão juntos há quase 15 anos. É o amor da minha vida, foi aonde eu me encontrei, onde eu encontrei a paz, a tranquilidade, a leveza, a facilidade. Porque, na verdade, o amor é isso, né? Não precisa fazer força. É um grande encontro, realmente é. Imagina que eu fui encontrar um cara que faz exatamente a mesma coisa que eu, né? Ele canta, ele dança, ele sapateia, a gente vai para as aulas juntos. A gente tem as mesmas referências, a gente gosta das mesmas coisas. E, ao mesmo tempo, somos muito diferentes. Ele me acalma, ele me coloca com o pezinho no chão, tipo, fica quietinha aqui, calminha, tira os meus celulares, falo, chega de trabalhar. Vamos ficar aqui, amor, aprende a fazer nada. Eu aprendi a fazer nada com ele, porque a mulher não sabe fazer nada, né? A mulher está sempre fazendo alguma coisa. Além de cuidar do filho de 2 anos, o Luca, que a Cláudia teve aos 56 anos, o casal partiu agora para um novo projeto. A comédia musical Cenas da Menopausa, inspirada pela própria experiência de Cláudia nesse período que, para ela, chegou aos 51 anos. Quando você percebeu que era a menopausa que estava ali presente? Carol, não fui eu que percebi, foram os meus filhos e o Jarbas. Eles que te deram um toque? Eles não me deram um toque, não me deram um ultimato, tipo, olha aqui, você não é essa pessoa, você tá completamente diferente. Se você não tomar uma atitude, a gente se retira, porque não tá dando para aguentar. E conhecendo um pouco da sua personalidade, deixa eu fazer um parênteses para as pessoas. Gente, a Cláudia, ela deveria sair do estúdio, imagino, quando o estúdio vai até as 9, até chegar na casa dela, tirar a maquiagem às 10, você devia comer alguma coisa. Eu me lembro que você estava às 2 horas da manhã malhando, fazendo esteira. É verdade. E você tinha que acordar às 7, porque você tinha cena, quer dizer, você é uma pessoa de uma disciplina. E disciplina é autocontrole, né? Essa abordagem que você fez agora é muito interessante. Eu acho que tem 2 coisas que te tiram completamente do controle. A menopausa e filhos. Você não controla. Não adianta. Para chamar a atenção sobre essa fase tão particular das mulheres, Cláudia e Jarbas encaram uma comédia para divertir e informar. Como é que é dirigir a sua mulher? Primeiro, é complicado? Não é complicado, porque primeiro que a Cláudia gosta muito de ser dirigida. Ela é uma atriz que gosta de direção. E a gente é muito parecido, a gente tem o mesmo tipo de humor, a gente tem as mesmas referências, a gente ri das mesmas piadas. Acho que isso que aproximou muito a gente também. Você não paga as minhas contas. E você gosta mais de dirigir ou de atuar? São prazeres diferentes, eu gosto dos dois. Dirigir te dá um poder muito maior, tá tudo muito na sua mão, assim.
porque tudo passa pelo olhar do diretor. Agora, Jarbas, me conta um segredinho. Como é Ela que falou. você ensinou a Cláudia a não fazer nada? Eu disse, amor, deita aqui comigo no sofá. Sabe o que a gente vai ver? Nada. Sabe o que a gente vai fazer? Nada. Olha que gostoso. Fica aqui. Olha que nada gostoso, Joana. E ela aprendeu a fazer nada. Cláudia tem também outros 2 filhos já adultos. Como eles se relacionam com o Lucas? Muito bem. Apaixonados pelo irmão. E o irmão apaixonado por eles. Bonitinho. Bonitinhos demais, porque é meio irmão, meio tio, né? Meio padrinho, meio... Porque eles são padrinhos do Luca. E eles são muito amorosos com o Luca. O Enzo e a Sofia são pessoas muito legais. O que é a maternidade para Cláudia Raia? Doação. E sem pedir nada em troca. Hoje, sente saudade de fazer novela? Então, agora eu tô num momento que eu tô morando em São Paulo há 15 anos já, mas eu tô migrando para outras coisas mais curtas. Amo audiovisual, mas eu tô mais voltada para série, para filme, do que novela, que me tira muito de casa. Eu tenho um filho muito pequeno e quero aproveitar a infância dele. Então, nesse momento, eu tô com outros planos. Outros planos. É. Quando o assunto é criatividade e ousadia, a gente sabe que pode esperar muitas coisas dos brasileiros, né? Na gastronomia não é diferente. Hoje a gente vai te mostrar 3 super invenções e uma delas é feita de sorvete e parece um prato salgado. Dá uma olhada. A culinária italiana é, sem dúvida, uma das favoritas do brasileiro. Pizza, lasanha, espaguete, risoto, ravioli, nhoque, fettuccine, cannelloni. A lista é quase infinita. E é claro que a gente não ia deixar de colocar a nossa pitada. A pizza, claro, é a campeã. Não existe tamanho, sabor ou até forma que o brasileiro não tenha sido capaz de criar. Isso sem falar na grande moda das redes sociais, que é apertar e espremer a pizza como se estivesse fazendo um suco de laranja. Gente, pra que isso? Mas definitivamente não estamos aqui para julgar. Como falar de pizza é chover no molhado, hoje vamos conhecer outras adaptações incríveis, pensadas pelos maiores gênios criativos deste país. E é claro, com aquela pitada de Brasil. No episódio de hoje, pasta à la brasiliana. Você já ouviu falar em macarrão à carbonara? Ai, carbonara, né? Ovos, macarrão, queijo, muito queijo, bacon, né? Na verdade é o guanciale, né? Uma receita simples, mas desafiadora, que exige muita técnica. Tudo aquilo que é muito simples, se você dá uma pequena, aí o balanceamento da receita vai a quel paese. Tá bom, então já temos um italiano especialista. Fala aí como é que você faz. Primeiro o bacon, o guanciale, a massa, que deve ser al dente. Aí pega, bota na massa. Ok, mas aqui não é programa de receita. E como você sabe, a gente gosta de dar aquela pitadinha a mais. O carbonara, ele já é para fazer esse trocadilho. Então, pela apresentação, você espera que você vai comer uma macarronada. Ué, como assim? Espera que vai comer. Esse macarrão é cozido? Aquela massa, qual é a liga dela? Porque ela parece um tijolo. Peraí, tem algo errado com esse carbonara. Parece um carbonara, mas parece um carbonara congelado. Congelado? Acho que eu estou entendendo o que a Gabi estava falando. Você espera que você vai comer uma macarronada. Só que quando você provar, ele vai ser um gelato doce. O carbonara, a gente monta ele num pratinho. E aí a gente vai colocar o caramelo salgado, que é a base do gelato, no formato de espaguete. Aí a gente adiciona os pedacinhos de bacon. O bacon, o guanciale. Na verdade é o guanciale, né? Não, aqui é carbonara brasileira. É bacon mesmo. E rala nosso queijo, que é um chocolate branco. Bom, vamos ver se aprovam. Eita! Nossa. Não, calma. Você sabe o que é isso, rapaz? É um sorvete com bacon. Um sorvete com bacon? Parece mesmo carbonara. Sim. Parece. O queijinho ralado aqui. Já é pra comer? Tá bom, agora pode.
Muito bom. Nossa. Bonzão. Muito bom. O italiano acabou de morrer, mas... Dá essa confusão na cabeça da pessoa. Cara, tudo pra mim vira gelato. Então já teve pizza, já teve chocolate com bacon, já teve pão de queijo, o de alho. Peraí, Gabi, gelato de alho? De alho foi um que eu falei, tá bizarro demais. Acho que passei do ponto. E aí foi sucesso absoluto, as pessoas amaram e acabou a Cuba em dias. Então eu fiquei, meu Deus, deu certo. Bom, se tem gente gostando, é isso que importa. Mas agora, vamos ver um macarrão de verdade. Um hit no Brasil. Talvez o macarrão mais brasileiro que existe. Juntou feijoada e macarrão, ficou muito brasileiro, muito saboroso, muito gostoso. Fala, chefe, como... Não sou chefe, mas vamos lá. Tá bom. Fala aí, criador do macarrão de feijoada. Como surgiu esse prato? Rapaz, do nada assim, não tem nenhum ensaio. Uau, macarrone com feijoada. Interessante. Eu adoro feijoada, então... E eu sou muito fã de macarrão, sempre gostei bastante. E quando eu cheguei em São Paulo, 10 anos atrás, não tinha lugares que vendiam macarrão. Calma aí, não tinha macarrão em São Paulo? Quando eu ia procurar macarrão, eu não conseguia. Na cidade aqui de São Paulo, eu só conseguia comprar na quinta-feira e vinha a marmita completa e dentro dela um macarrão. Não tinha um lugar só de macarrão. Será que você procurou direito? Vocês estão deixando na dúvida, gente. E eu gosto muito de yakisoba, então eu já quis fazer ele como o yakisoba, que é na chapa. Então eu peguei ingredientes que a gente tem muito no Brasil, que é o bacon, calabresa. Você faz a feijoada completa, coloca na chapa e coloca uma guarnição de macarrão. Deixa pegar, deixa apurar, como se fosse um refogado, só que na chapa. Não tem coisa melhor. E eu vou provar. Você provar eu não sei, mas teve gente que provou. Muito bom. Só isso? Calma, calma. Então, ele aceitua as duas coisas. O macarrão ainda bem presente, mas tem aquele gostinho da feijoada, do feijão. Diferente. Mais saborosa. Eu acho que super combinou. É uma coisa bem diferente, mas... E gostosa. Diferente, mas gostosa. Bom. Aprovado. E ainda tem mais. Não tem país. Aqui eu tenho mexicano, eu tenho estrogonofe de frango, que é uma comida francesa. O hot dog é mais americanizado. A gente juntou tudo aqui e faz um bem bolado. E é o que virou. Não dá pra negar. O rei do macarrão é um sucesso. Mas tem muita gente que fala que o nosso trailer é mais gostoso do que qualquer bistrô de comida italiana. O sabor vem na primeira garfada. E é verdade, eles falam mesmo. Mas essas coisas realmente são... Uau, parabéns. Eu sei que a gente prometeu que não ia falar de pizza. Mas em Roraima, acabamos encontrando uma joia rara. A pizza frita. Tem gente que chama de pastel ou chama de calzone, a gente chama de pizza frita. O pessoal tem que meio que o preconceito ainda por ser frita. A gente frita em gordura vegetal. Na hora que a gente tira a pizza, ela sai sequinha e crocante. Ela é crocante por fora e macia por dentro. E o modo de preparo dela é como se fosse uma pizza tradicional, só que a gente fecha. E qual é a pizza que mais sai? Pizza de pizza, eu já tinha, visto lá de fora o site. No caso, eles tinham colocado pizza, só que não tinha colocado pizza de pizza. Aí eu fiquei pensando, pizza de... Calma, explica de novo. Por que pizza de pizza? É porque é o sabor pizza, é o tradicionalzão que todo brasileiro conhece. Então, se você quiser pedir uma pizza, você pede... A pizza de pizza. Deu pra ver que com a comida italiana, o brasileiro gosta mesmo de inventar. É uma coisa meio cientista maluca, assim. Eu vou testando e vendo o que dá. Tem algumas coisas que não dá certo. Uma vez eu tentei colocar azeitona preta no molho verde branco, a azeitona preta dessorou tudo, ficou um molho horroroso. Aí também não dá certo. É, acontece. O que importa é ter o nosso tempero, o brasileiro. O povo brasileiro é super criativo em todos os aspectos e não é diferente na cozinha, né? Sempre pegando coisas de outros países e dando toque brasileiro.
Eu sempre fui de testar, vamos ver, gostar de provar coisas diferentes. É uma loucura mesmo. Eu sou mineiro e macarrão era aquela memória afetiva que a gente guarda dos avós. A minha avó, ela veio trazida da Itália. O macarrão era tipo para juntar toda a família. Não consigo chegar perto do macarrão dela. Nunca vai ter o macarrão dela, para mim mais, né? Desculpa, gente, corta essa parte aí. Jamais cortaríamos um depoimento desse. Essa emoção é coisa nossa. É bem provável que você já tenha visto vídeos ou até memes de uma filhote de hipopótamo pigmeu. A pequena Mudeng tem apenas alguns meses de vida, mas já é uma celebridade do mundo animal. E o dia a dia dela passou a ser acompanhado em várias partes do planeta. Essa é a maior fofura que você vai ver hoje. Hoje, amanhã e a semana toda. Afinal, não é sempre que a gente se depara com uma gracinha dessa, né? Apresento a Mudeng, ou porquinha fofinha em português, mas na verdade ela não é uma porquinha não, e sim uma fêmea de hipopótamo pigmeu. A estrela de um zoológico que fica a 100 quilômetros da capital da Tailândia, Bangkok. E faz o maior sucesso na internet. Desde que nasceu, Mudeng tem atraído muitos turistas. São 10 mil só aos finais de semana. O lugar é grande, cheio de bichos. Mas cadê a hipo bebê? Já já a gente encontra. Antes, vamos dar um pulinho lá na Flórida, nos Estados Unidos, onde eu encontrei a Ruka, que é da mesma família da Mudeng. O hipopótamo pigmeu é uma espécie ameaçada de extinção. Nós trabalhamos com muitos zoológicos diferentes. Para garantir o programa de sobrevivência, queremos mais filhotes para contribuir com essa espécie. A Ruka nasceu tem 6 meses e ela já está com quase 70 quilos. Ela pode atingir o tamanho da mãe dela com aproximadamente 300 quilos. Muito menos do que o hipopótamo comum, que chega a pesar até 3 toneladas. Ruka sempre está assim, grudadinha na mãe. As duas são um chamego só. Eles vão gastar muito menos tempo na água e muito mais tempo explorando na terra. Mas a Ruka é uma exceção à regra. Adora um banho de lago. E sabe do que mais essa espécie gosta? Comer, claro! Eles só bebem leite nos primeiros meses. Depois, comem a comida da mãe. Se a mãe vai comer grama, o filhote vai comer também. Agora, a Ruka tem dieta própria. Ela já é uma garota, começando a comer alimentos sólidos. A Ruka ainda é jovem. Não está 100% à vontade com os humanos. Ela está se acostumando a nos ter como tratadores, receber a comida da nossa mão e conviver com a gente. E já que o hipopótamo pigmeu é uma espécie em extinção, eu gostaria de saber da Kelly, qual é a maior dificuldade de cuidar desse tipo de animal? A gente tem que trabalhar meio protegido por barreiras. Às vezes, não é tão fácil treinar alguns comportamentos por causa dessas barreiras, mas tudo depende da nossa relação com ela. Então, o desafio é definitivamente divertido. Kelly confirma que a Mudeng, a prima famosa da Ruka lá na Tailândia, aguçou a curiosidade sobre os hipopótamos pigmeus pelo mundo. Graças a Mudeng, a Ruka também ganhou um pouco de publicidade. E olha lá a bonita tirando uma soneca. Mudeng tem só 4 meses. É a 7ª filhote de hipopótamos pigmeus desse zoológico tailandês. A bebê não desgruda da mãe, a Jonah. Pelas redes sociais, os fãs puderam acompanhar o crescimento e desenvolvimento da pequena, dormindo,
pulando e até nervosinha com o tratador. Muito temperamental ela. Mudeng faz tanto sucesso que todo mundo quer levar uma recordação dela para casa. São roupas, pelúcias e até bolos da Mudeng. O Japão é um país que registra terremotos com muita frequência e por lá eles até criaram uma máquina capaz de simular desastres naturais. O equipamento tem sido usado para ensinar os moradores a como sobreviver em situações extremas. Quando a terra treme tão forte que é impossível ficar em pé. Meu Deus do céu! Ou quando chegam os ventos de mais de 100 km por hora, acompanhados de muita chuva. Os fenômenos da natureza não marcam hora nem lugar. O Japão é um dos países mais propensos a terremotos do mundo. São cerca de 500 por dia. O país também está na rota dos tufões, com ventos capazes de destruir tudo que tem pela frente. Nossa equipe experimentou um simulador de terremotos. E eu só posso dizer uma coisa: é assustador. Também estivemos num incêndio e encaramos um tufão. Um frio na barriga. É assim a sensação de olhar Tóquio aqui de cima. Com 634 metros de altura, a Tokyo Skytree é a torre de transmissão mais alta do mundo e também um símbolo da capital japonesa. Ela é capaz de resistir aos mais fortes terremotos e também aos ventos extremos. Mas qual é o segredo? O engenheiro que projetou a torre explica que dentro dessa parede de concreto fica uma estrutura que mantém o equilíbrio da construção em caso de tremores de terra. Usamos uma base de pesquisa com simulações das rotas e intensidades dos tufões ao longo de 5.000 anos para criar uma estrutura segura. E aqui, bem pertinho da Tokyo Skytree, fica o Centro de Prevenção para Desastres, onde a gente vai aprender o que fazer em caso de terremotos, tufões e incêndios. No treino para terremotos, a primeira regra é se agachar, encolher o corpo e proteger a cabeça. A gente vai experimentar um terremoto de 7 graus. A experiência é assustadora. A gente passa por vários terremotos aqui no Japão. Quando a gente passa por um treinamento como esse, vê que nunca está preparado, porque um tremor de 7 graus não dá para ficar em pé. O barulho é ensurdecedor, as coisas começam a cair, tem que ter preparo mesmo. O perigo está por todos os lados. Depois dos terremotos, é preciso redobrar a atenção com os focos de incêndio. Ele está falando para a gente abrir essa porta e sair daqui desse prédio. Não sei se dá para ver a fumaça, muita fumaça. Mas o que eles ensinam aqui, que a gente tem que abaixar e tem que seguir para frente, sem voltar, sem empurrar as pessoas e sem correr. Placas de sinalização indicam a rota de fuga em meio à escuridão. Será que é aqui? Ai, finalmente. Conseguimos sair. Nossa, não dá pra ver nada. Próximo obstáculo: tufões. O volume de água da simulação chega a 30 milímetros por hora. E as rajadas de vento a 108 quilômetros por hora. Sair de casa nessas condições representaria um risco para a vida. A qualquer momento, objetos podem voar na nossa direção.
Sem falar no perigo de desmoronamentos de terra e enchentes. Não sei como uma pessoa faria para sobreviver nessas condições. E quando o carro fica atolado no meio da água? Vamos tentar abrir a porta com 30 centímetros de água até aqui. Meu Deus! Não abre. Ele está explicando que quando a porta não abrir, realmente a gente usa um objeto como esse e quebra o vidro. Tufões, queda de raios, terremotos. Zelar pela segurança é uma tarefa que requer 24 horas de atenção. Quase 3 anos depois da morte do rei Pelé, imagens de uma mansão pertencente ao espólio do jogador ganharam a internet essa semana pelo abandono do lugar. A propriedade, que poderia ser vendida por até 18 milhões de reais, foi invadida pelo mato e parece esquecida pela família. Na trave, que fica na área externa da casa, ainda tem uma rede. Pelé, o maior jogador da história, fez muito gol aqui. Mas o mato esconde o que um dia já foi um campinho de futebol. A água da ampla piscina, que tem até um bar molhado, é verde escura. O limo toma conta de tudo. O mato vai tomando conta e planta, ela não é só a parte aérea, ela tem a raiz, que já deve estar rachada a quadra de tênis, a piscina pode estar com infiltração. Pelo vidro quebrado de uma janela, a imagem avança pela área interna. Quando a gente se posiciona aqui nessa esquina do bairro e olha para trás, vê apenas uma montanha de lixo e um matagal. Mal dá para ver o muro. É difícil imaginar que atrás dessa vegetação toda tem uma mansão de 4.000 metros quadrados. São 2.000 metros quadrados de área construída. Com piscina, playground, quadra de tênis, quadra de futebol. Seria uma casa de praia perfeita, se não tivesse tão abandonada. A casa fica na praia de Pernambuco, em Guarujá, no litoral de São Paulo, num bairro com muitas residências de alto padrão. Pelé se mudou para cá na década de 80 e viveu grande parte da vida nessa mansão. Mesmo assim, muita gente no bairro não sabe disso. Sempre passo aqui, mas não sei de quem é, né? Essa casa foi do Pelé. Foi do Pelé? Olha só. Deve ser muito bonita por dentro, né? Segundo o advogado da família, quando Pelé morreu, em dezembro de 2022, o rei do futebol já não morava mais aqui há 10 anos. Depois da morte dele, todos os funcionários que trabalhavam na mansão foram dispensados. Gilson era um deles. Aí por dentro era linda a casa, era tudo limpo isso aí, porque era ele que tomava conta também de dentro, né? Ver a mansão nesse estado entristece o ex-funcionário e amigo do rei. Quando a gente entra, dá vontade de chorar. Para este consultor imobiliário e perito judicial, o imóvel, do jeito que está, já desvalorizou pelo menos 3 milhões de reais. Essa casa hoje vale em torno de 8 milhões no estado que ela está. Se ela tivesse com uma manutenção adequada, ela poderia valer em torno de 10, 12 milhões. E por ser do Pelé, ela, como pode ser vendido por um fanático, consegue vender por uns 15, 18 milhões. Você imagina que jogador de futebol vende uma chuteira por 2 milhões num leilão. Então, a casa do Pelé poderia atingir um valor astronômico. Durante a entrevista, tivemos uma surpresa. Tem um cachorro, deve ter caseiro. Parece um pastor alemão. Infelizmente, está abandonado. E a gente também escutou barulho dentro da casa. Não sei se é alguém que está fazendo manutenção, algum caseiro. O telefone não existe, ó. Não tem nem mais botão aqui.
Então a gente vai bater na porta. A porta ali de dentro está fechada. Aqui tem um cadeado bem grande. Ah, ó, só ele aparece. Só o cachorrão, olha, aparece. Provavelmente o barulho foi ele que fez. Que a gente está vendo. O cachorro está sozinho, mas os vizinhos dizem que um caseiro passa todos os dias para dar comida para ele. A casa é um dos bens que constam no inventário da morte de Pelé, estimado em mais de 80 milhões de reais. A herança será dividida entre a viúva e 7 filhos. Como Sandra Arantes já é falecida, a parte dela vai para os 2 filhos. Edson Choubí do Nascimento, o Edinho, filho de Pelé, que já foi jogador, é o inventariante. Olha, o inventariante ele tem a obrigação de administrar os bens, né, da melhor forma possível, inclusive para preservá-los. Então, numa situação como essa, em que o falecido deixa uma série de imóveis e alguns deles sem ocupação, cabe ao inventariante tomar as medidas necessárias para preservar esses imóveis. Edinho não quis gravar entrevista. O advogado dele encaminhou uma nota em que nega que o imóvel esteja abandonado e que, por ser um dos bens do patrimônio do espólio, integra uma ordem de planejamento definida. Sem dúvida, quanto maior a complexidade, né, em termos de ativos a serem partilhados, maior o número de sucessores, a chance de haver uma divergência que emperra o processo é maior. Principalmente num caso como esse, que a gente tem ativos um pouco mais sofisticados, né, envolvidos na partilha, como você bem disse, royalties, contratos, direitos de exploração de imagem, tudo isso. Então, isso torna a partilha um pouco mais dificultosa e consequentemente, o trabalho dos envolvidos é mais desafiador mesmo. Quais são os planos para a mansão, que já foi do maior jogador de futebol de todos os tempos? A família, por enquanto, não revela. Ele sempre gostou das coisinhas dele, tudo certo. Tudo Arrumadinho. Certo. Arrumadinho. Ver assim, nesse estado, não combina com Pelé. Ah, não. Não combina com ele, não. O Aldeia News de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que você pode rever essa e também outras edições do nosso canal no YouTube. A gente se vê no próximo sábado. Até lá!